Hello everyone, how are you? Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Present Continuous e também sobre alguns textos que vão estar referenciando esse tempo verbal. Essa é a nossa aula do volume 3, da semana 4, do terceiro ano do ensino médio, tá certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho para você deixar o curtir no nosso vídeo enquanto toca a vinheta, se inscrever no nosso canal e eu volto já já para a gente fazer a nossa aula, tá certo? See you! Hello again! Estamos aí de volta e vamos dar uma olhada nas habilidades a serem trabalhadas nessa aula. Então, nós vamos ter que identificar e ou fazer o uso adequado dos marcadores de discurso, que são as palavras de ligação, e das relações semânticas, que ajudam a estabelecer os vários sentidos textuais, orais e escritos. Nessa semana, você estudará o Present Continuous e seus usos. Os conceitos serão apresentados ao longo das atividades. Have a nice job! Ou seja, o que eu acabei de falar. Nós vamos estudar um pouquinho do Present Continuous e ver um pouquinho como é que ele funciona, o que a gente usa, etc e tal, nos textos. Ok? Vamos lá. Na primeira questão, está pedindo assim. Read the following sentences and say which one refers to an action in progress. Então, leia as frases a seguir e diga qual se refere a uma ação em progresso. Ou seja, qual que está acontecendo agora, né? No sentido de que está escrito falando que está acontecendo agora. Então, vou ler as três e traduzir. Just think. You only need 29 more to make a coat. So, if you are thinking about buying a fur, don't. Most people don't realize the true cost of a fur. Então, só pense. Você só precisa de mais 29 para fazer um casaco. A primeira. Então, tipo assim, você só precisa disso para fazer isso. Não está acontecendo agora. So, if you are thinking about buying a fur, don't. Então, se você está pensando em comprar um casaco de pele, não compre. E por último, a maioria das pessoas não percebe o verdadeiro custo de pele, né? De pelo real, né? Porque tem que arrancar bicho. Então, a única coisa ali que está falando sobre algo que pode estar acontecendo agora é a segunda, certo? So, if you are thinking about buying a fur, don't. Ok? Que nós temos ali o thinking, certo? Que é pensando. Então, é o que está acontecendo agora. Se você está pensando. Ok? Vamos para a próxima. Describe what these people are doing. Use the items in the box. The first one is done for you. Então, olha só. Tá pedindo para nós... Tem várias imagens, né? Eu separei aqui para ficar direitinho. E tem algumas ações nesse quadradinho azul. E na primeira, tá escrito assim. The woman is sewing. Então, a mulher está costurando. E aí, eles querem que nós façamos algumas frases no mesmo modelo. Ou seja, nós vamos falar que o modelo está desfilando, que isso está acontecendo, tal pessoa está fazendo X coisa. E aí, o que eu vou precisar para fazer isso? Eu preciso usar o verbo to be, que é o que vocês sempre falam, que a gente sempre estuda, que é o is, are ou am. Né? Nesse caso, nós vamos usar só o is e o are, porque nós vamos estar falando só das outras pessoas. E nós usamos o am quando nós estamos falando de nós mesmos. Então, eu quero falar que o modelo está caminhando na passarela. E aí, no caso, além de usar o verbo to be, eu vou precisar colocar o ing no verbo principal também. Então, olha só. Caminhar seria aquele walk down the catwalk. Mas aí eu não posso só colocar the model is walk. Eu tenho que colocar the model is walking. E o resto da frase. Então, a nossa resposta fica assim, ó. The model is walking down the catwalk. Eu boto is porque é uma pessoa só fazendo uma ação. E o walk vem com ing no final, que dá a ideia de que aquilo está acontecendo durante a fala. Certo? Beleza? Então, nós vamos fazer isso nas outras também. The woman, que aí ela está caçando uma bota. No caso, a bota dela que eu escrevi. E a resposta vai ficar assim. The woman is putting on her boots. A mulher está colocando suas botas. Você não precisaria colocar aquele her ali, porque não tem na caixa. Mas assim fica mais bonito. A mulher está colocando suas botas, né? As botas dela.
E ali estava escrito só pôr botas. Então a mulher está pondo botas, fica estranho. Eu coloquei as botas dela. Beleza? No segundo, na D no caso. The boy and his girlfriend. O garoto e a sua namorada. E aí entra a questão do que eu falei agora há pouco. Que quando é uma pessoa só, eu vou usar is. Mas como são duas pessoas, ou seja, está no plural, é o menino e a sua namorada, nós vamos ter que usar o are, que é o verbo to be, para as pessoas do plural, certo? Então, the boy and his girlfriend are looking in a store window. O menino e a sua namorada estão olhando a janela de uma loja. Beleza? Tem mais. The man, o homem, alguma coisa. O que ele está fazendo? The man is trying on a suit. E no F ali, the fashion designer is sketching a design for a dress. O homem está experimentando um terno e o designer está montando um projeto para um vestido. Beleza? Show? Tranquilíssimo, né? Muito fácil. Vamos para frente então, que é onde as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas só um cadinho. Então, olha só. Tem um textão aí para nós lermos que está escrito assim. I wrote to you before. British Library shows up, text speaks, and as soon as 19th century, new exhibition features Victorian poems written like text messages, the rise of RP and battles over the latter age. E aí, pessoal, esse daqui eu vou precisar ler para vocês antes de eu terminar. Por quê? Porque vou ter que explicar isso daqui. Eles estão montando um texto só com o jeito que é usado online, certo? Se vocês olharem aí, hoje está falando muito sobre coisas online. Então, as pessoas usam abreviações online, né? Em português também. E tem várias, né? E tipo, BJ para beijo, ABC para abraço e por aí vai. E aqui eles estão falando que isso começou antes dos celulares, antes das redes sociais, porque tem uma exibição onde eles vão mostrar peças de arte que vieram antes da invenção da internet, etc e tal, e ainda assim tinham esse tipo de linguagem, certo? Igual ali naquela imagem que está ali no meio. Had, a GR8, time, TNX, que seria ali do tipo had a great time, thanks for your present, see you tomorrow. E aí, tipo, definitivamente não está escrito ali com todas as palavras, mas está abreviado, então dá para entender, porque tem o mesmo som, certo? Então, eu tive eu me diverti muito. Obrigado pelo seu presente. Te vejo amanhã, certo? E aí, isso aí é uma mensagem comum nas redes sociais. Então, pessoal, quando eu estiver lendo isso daqui, algumas horas eu vou parar e vou traduzir em português para não ficar coisa demais, porque esse aqui vai ser um bocadinho mais complicado de ler. Então, ó. If you really are annoyed by the vocabulary of the text generation, then a new exhibition at British Library should calm you down. It turns out they were doing it in the 19th century. Only then they called it emblematic poetry, and it was considered terribly clever. Então o texto já começa ali com algumas gírias, tipo if you really are, certo? Porque ele pega o som da letra e faz como se fosse uma palavra. E ele está mostrando que se você não gosta muito de como as pessoas têm escrito ultimamente, uma exposição talvez mude sua opinião, porque as pessoas escreviam isso no século XIX e era considerado muito inteligente para a época. Era interessante, sabe, emblemático. E continuando ali então, details were announced today of the library's new exhibition devoted to English language, exploring the 1,500 years history from Anglo-Saxon runes and early dictionaries to not dropping your H's and rap. Então, detalhes foram anunciados hoje sobre a exposição na biblioteca que está voltada para a língua inglesa, explorando detalhes da história dessa língua anglo-saxã, que é a origem do inglês, de 1500 anos.
The exhibition will open this winter after 3 years of planning. A exposição vai abrir nesse inverno depois de 3 anos de planejamento. The exhibition, there will be examples of the linguistic games people played, and a poem from gleanings from the harvest fields of literature, published in 1867. In it, 130 years before the arrival of mobile phones, texting, Charles C. Bombo uses phrases such as "I wrote to you before." Another verse reads, "He says he loves you too. X says you are virtuous and wise in Excel, CU all other in his is", que é his eyes. É muito difícil ler isso, se você não está acostumado, que é o meu caso. É bem difícil ler, porque ao mesmo tempo que você está esperando uma palavra, tem hora que você vai ler de um jeito diferente e, gente, forma uma embolação. Só que faz sentido. As mais comuns, né? Be right back, see you tomorrow, essa aí, ok, great, muito fácil. Agora isso tudo aqui é muito difícil. E isso aconteceu 130 anos antes dos celulares e da internet, de tudo isso. E isso era muito inteligente na época, porque meio que criava uma ideia de emblemas. Emblema não, digo... um mistério em torno ali de que realmente estava escrito, sabe? Porque às vezes você passava o olho assim e não entendia de primeira, aí que você ia entender que era o som, então chamava muita atenção. E aí ia ter uma exibição mostrando todos esses pedaços de arte, toda essa história ao redor das abreviações que começaram bem antes do que nós estamos vivendo agora. Beleza? Resumidaço, vamos pra frente. Na 3, tá pedindo assim: read the text and answer the following questions, que é, nós acabamos de ler o texto, e nós vamos ler as perguntas, para responder as perguntas. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Então, it's a website, tipo, claramente é um website que está fazendo propaganda desse evento, né, dessa exibição. What does this text tell us about texting? It talks about an art or literature exhibition that will happen in the next few days. Então, ele fala sobre o que o texto nos conta. Ele fala sobre uma exibição de literatura ou de arte que vai acontecer nos próximos dias. Na C, based on the text, can we say that there is a relationship between SMS, speak, text abbreviation, and a type of literature of the past? Então, baseado no texto, nós podemos dizer que há uma relação entre o jeito que nós falamos no SMS, usando abreviações, e SMS seria as mensagens, né? E o tipo de literatura do passado. E aí? Yes, because there are registers of old messages being written using abbreviations, like the ones we have today, but 130 years before the cell phones. Então, sim, porque há registros de mensagens antigas sendo escritas usando abreviações, como aquelas que nós usamos hoje, mas 130 anos antes dos celulares. Então, tipo assim, né? Tem sim. Do you think that a poem written in this format today would be considered literature? Why or why not? Então, você acha que um poema escrito nesse formato seria considerado literatura? Por quê ou por que não? Então, yes, it would, because writers and artists can use a lot of tools to share their ideas, and everybody knows how to read this format of writing. So, since they are being understood, there's no reason for why not to use it. Então, sim, seria considerado arte, sim, seria considerado literatura, porque escritores e artistas podem usar várias ferramentas para compartilhar suas ideias, e todo mundo sabe como ler esse formato de escrita, pelo menos a parte onde é normal, né? Onde é comum, diário. Então, desde que eles sejam entendidos, não há motivo para não usá-lo. Beleza? Tem mais uma ainda da 3. Would you say this text is informal only because Mark Brown uses some abbreviation in some parts? Você diria que esse texto é informal só porque o Mark Brown usa algumas abreviações em algumas partes?
I would say it's informal because it seems like they were only exchanging messages and not creating an official document. Então, perguntou se esse texto seria informal só porque ele está usando abreviações. E aí, não exatamente. Ele não é informal só porque ele está usando abreviações. Eu diria que ele é informal porque parece que eles estão apenas trocando mensagens e não criando um documento oficial. O que, né, faz toda a diferença ali. Então, já que ele não está criando um documento oficial, não tem motivo para considerar algo oficial. Certo? Então, vamos para frente, na F. Why did Mark Brown choose to use the abbreviations? Por que o Mark escolheu usar as abreviações? It was meant to be funny to the person reading it and to make it a little harder for everyone to understand. It was also considered a very clever way to write. Então, era para ser divertido para a pessoa que estava lendo e também para fazer ser um pouco mais difícil para todo mundo entender. Também era considerado um jeito muito sábio, muito inteligente de se escrever. Ok? In your opinion, what kind of people went to the exhibition? Why? Na sua opinião, qual tipo de pessoas foram na exibição e por quê? Every people interested in this area. Old and new people that didn't know that this kind of abbreviation was being used since so long. Então, que tipo de pessoa estava interessada? Todas as pessoas nessa área. Velhas e novas, que não sabiam que esse tipo de abreviação era usado, né, há tanto tempo. Beleza? Na 4. Do you know any chat acronyms or abbreviations in English? Você conhece algum acrônimo ou abreviação em inglês? Eu coloquei só alguns, que é yes, BRB, LOL, LOL e AFK. And AFK are some of the most common. Então, BRB seria Be Right Back, que é já volto. LOL, que é Laughing Out Loud, que é rindo muito. E Away from the Keyboard, que é longe do teclado, só que no caso é ausente. Certo? São alguns dos mais comuns. Na 5. Read the following text in abbreviations. Write what they stand for. Então, ele está pedindo para nós olharmos aqui e ver algumas abreviações e escrever o que elas significam. Beleza? Então, eu vou mostrar todas e ir explicando cada uma. Beleza? Vamos lá. Então, na letra A já estava, né? Que era ASAP, que é as soon as possible, ou seja, tipo, assim que der. E ela já estava pronta, e começa na B, que é B4, e a gente lê before, que significa before, só que, né, escrito de um outro jeito, e significa antes. BF significa boyfriend, que é namorado. BTW, ou BTW, que é by the way, aliás. Cause é a abreviação de because, que significa porquê de resposta. See ya fica no see you, que é até mais, até daqui a pouco, até depois, tchau. FYI, for your information, que é para sua informação. GF, que é girlfriend, que é namorada. GTG, que é gotta go. JK, que é just... gotta go é tipo, tem que ir. JK, que é just kidding, que é tô brincando, tô zoando, qualquer coisa assim. Later, que é tipo L8R, né? Mas a gente lê later, que é tipo até depois, ou mais tarde. LOL, que eu falei na outra, né? Que era laughing out loud, que é rindo muito. OXOXO, tanto pode ser o contrário também, XOXO, que é hugs and kisses. Esse eu nunca tinha visto, que é ROFL, que é rolling on the floor laughing, que é rolando no chão rindo. Sup, que fica para what's up, que é e aí. Thanks, que fica para thanks, que é obrigado. Esse W também, aí, o W que eu nunca tinha visto, que é o with. E usei a representação de representation of snoring, que é a representação do ronco. Só que tem muitas vezes que as pessoas acabam usando aquilo ali para falar que algo tá entediante, sabe? Tá ruim. E é isso. Show, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Deixa um gostei aí no nosso vídeo para ajudar a gente. Um abraço. Bye, bye. See you.